Agora no Giro de Notícias Regional, Papo Saúde, com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde. Muito bem, são 12:12 de volta com o nosso giro nesta quarta-feira, a segunda deste 2022, recebendo a psicóloga Roberta Malta Pierazzo para o nosso costumeiro Papo Saúde às quartas-feiras. Boa tarde, bem-vinda, tudo bem, Roberta? Boa tarde, Marcelo, sim, a todos que estão nos ouvindo, muito boa tarde. Roberta, estamos em janeiro branco, é um mês de prevenção à saúde mental, é isso? Exatamente. Todos os dias é dia de nos cuidarmos fisicamente e mentalmente, né? Sim. E o Janeiro Branco, ele vem para ajudar a conscientizar a população, para a gente falarmos mais sobre esse assunto. E como eu falei um pouquinho a semana passada, a saúde mental quer dizer, né, Marcelo? Quando o indivíduo ele estar bem, quando o indivíduo ele tem as habilidades de estar bem, de estar se movimentando da melhor forma. Então é o momento, sim, da gente falarmos e começarmos a entender o que acontece com cada um de nós e cuidarmos. Olha, Janeiro Branco, então, é uma campanha no mesmo estilo da campanha Outubro Rosa, Novembro Azul, e o objetivo é chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. Uma humanidade mais saudável pressupõe uma cultura de saúde mental no mundo. É Exatamente, isso, né? Perfeito. Quando o indivíduo ele está saudável emocionalmente, mentalmente, todo o movimento dele se torna muito mais saudável, né? Aquela pessoa que está bem mentalmente, ela consegue lidar melhor com tudo, com o cotidiano, com tudo que vai acontecendo aí no seu dia a dia. A insegurança emocional, que é o nosso tema de hoje, se encaixa nessa questão do Janeiro Branco, Roberto? Exatamente. A insegurança emocional é um dos transtornos mentais, como diversos outros, que eu vou trazer também em outros papos saúde, que é a bipolaridade, borderline, narcisismo. Então, ela engloba, né, várias outras patologias. Mas a insegurança emocional, nós vamos falar aí deste indivíduo, Marcelo, que ele, de uma certa forma, ele não consegue se enxergar de uma melhor maneira, se achando uma pessoa inútil, achando-se uma pessoa que ninguém ama, que ninguém gosta, de certa forma que ele não vale para nada. Então, essa insegurança, ela vem por N motivos, que é isso que nós vamos falar um pouquinho, o que causa em cada indivíduo. E eu fiz uma pesquisa segunda-feira no meu Instagram, falando que quem se sente segura. Das pessoas que responderam, tanto homens quanto mulheres, 100% se sente inseguro. De repente, você se sente inseguro para fazer uma prova, eu me sinto insegura para vir falar aqui ao ar, eu me sinto inseguro para tirar carta de carro. Cada um, é claro que tem os medos e a insegurança, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas cada um de nós temos uma insegurança, e a insegurança vem mesmo da forma que a gente se enxerga, Marcelo, da forma que a gente se coloca diante das pessoas. Então, eu identificar as minhas inseguranças emocionais, não? Primeiro de tudo, a gente precisa entender quais são as suas crenças, o que você pensa sobre você. Sabe aquele... Tem até uma questão de uma postagem que eu gosto muito. Sabe aquele elefante que ele está preso à areia através de uma corda? Não sei se você já viu, se vocês já viram. É um elefante já adulto, ele está preso através de uma corda com um prego na areia. O que aconteceu? Disseram a ele, quando pequenininho, que ele não poderia sair dali. E ele cresceu com toda a força que ele tem, ele permanece ali. Por quê? Ele tem medo de sair daquele espaço que foi confinado, que ali disseram que ele deveria ficar. E medo subentende insegurança? O medo, a insegurança, você tem medo de várias coisas, Marcelo. O medo, como a gente já falou em vários momentos, eu vou criando vários medos. E aqui, de certa forma, a insegurança, porque eu fico insegura, por exemplo. Eu tenho, né, o Papo Saúde com você todas as quartas-feiras. De repente, eu passei a ter medo de vir falar aqui, porque eu comecei a me sentir insegura do que eu vou falar. Entendi. Eu comecei a falar, não, mas as pessoas não vão gostar desse assunto que eu estou trazendo, não vai ter audiência. Eu começo a ter um monte de medo de me posicionar, de me apresentar,
que aí eu vou ficando, então, não, Marcela, vamos deixar para o mês que vem, não, no próximo mês eu vou lá falar, e eu começo, então, no movimento da autossabotagem de sair, para que eu não venha enfrentar esse medo de falar, por exemplo, ao vivo. Roberto, eu entendo que quem pensa, por exemplo, só coisas negativas é pessimista. E entendo também que quem não é social é uma pessoa resguardada. Entendo também quem tem disformia corporal é alguém que, olha, eu estou contente comigo mesmo, enfim, penso dessa forma e não abro mão. E aonde entra aqui a insegurança em sintomas como esses? Na verdade, Marcelo, essas pessoas inseguras, elas apresentam, tem a tendência a ter. Então, a pessoa insegura, ela tem um pensamento negativo. Ninguém gosta de mim. Por insegurança. Por insegurança, entendeu? Para que eu vou abrir minha boca para perguntar para o professor? Todos os colegas vão rir de mim. Eu vou fazer uma prova, eu não consigo porque eu tenho medo de enfrentar aquele movimento. Então, a pessoa insegura, ela tem essa tendência de pensar negativo, ela, de uma certa forma, ela vai se excluir, então, por isso, essa fobia social, porque ela vai se excluindo da sociedade, cada vez mais, ela vai ficando com ela mesma, que isso pode vir para o transtorno, aí, algumas outras patologias, como o narcisismo, como ser uma pessoa egocêntrica, porque ela vai ficando só com ela mesma, porque ela acredita que as outras pessoas não querem ou não gostam dela, não querem estar com ela. E a dismorfia corporal é quando ela acredita que tem algo no seu corpo, que tem algum defeito, que ela não consegue enxergar de uma forma, às vezes até real. Eu não tenho nada no meu corpo, mas eu não gosto, eu me sinto gorda, eu me sinto barriguda, eu acho meus braços muito... Sinto muito magra. Exatamente, porque aí ela vai olhar para um ponto do corpo dela que ela não gosta e ela não aceita. E quanto mais insegurança, mais se isola? Mais se isola, porque na mente dela, e isso eu quero muito deixar claro, que essa insegurança emocional não é porque as pessoas não gostam de você, não é porque as pessoas estão falando de você, na verdade é muito mais uma crença que te limita de estar no meio da sociedade. Então vamos pensar, nós dois estamos aqui conversando e a Lucinha acabou de chegar, a gente começa a rir. Se ela é uma mulher insegura, ela vai logo pensar que nós estamos rindo dela. Exatamente. Entendi. E ela fica totalmente desconfortável nesse ambiente porque estão rindo dela. Onde, na verdade, nós estávamos papeando, nem vimos que ela chegou, entendeu? Sim. Só que ela começa a ter um movimento de que as pessoas estão falando dela, as pessoas não gostam dela, e ela vai, então, se excluindo. Entendi. Isso é natural nas pessoas que têm insegurança. Insegurança. E aí, Marcelo, o que eu quero dizer é que a insegurança ela vai para N fatores. Cada um precisa entender qual é a sua crença. E eu vou trazer um exemplo pessoal meu, tá? Eu, desde pequena, eu sempre falo isso no meu curso, nas minhas redes sociais, eu sempre fui taxada como aquela pessoa muito calma, muitas vezes muito bobinha, muito paciente. E isso eu fui escutando, até lerda, porque eu sempre esperei muito para fazer as coisas. E a minha adolescência, a minha infância, a minha adolescência, eu sempre acreditei nisso. E eu comecei a me limitar em vários movimentos, principalmente com brincadeiras de criança, porque eu sempre achava que eu seria a última. Vamos correr de saco, aquele saco, né, de batata, de corrida de saco? Eu não ia, porque eu era a última. Eu nunca subi numa árvore, porque eu tinha medo de cair, porque eu seria a última. Então, tudo isso foi me limitando, e isso é real. Foi a minha experiência de vida. E eu fui fazer um retiro de jovem alguns anos atrás, e foi para mim um divisor de água que me fez mudar muita coisa. Nós tínhamos algumas provas para fazer e uma delas era escalar um muro. E não tinha nenhuma, como que eu posso falar, suporte ou divisões ali para que a gente conseguisse subir. Enfim, a gente tinha que escalar o muro, chegar lá em cima. Obrigada, nenhum apoio. O apoio seria nós, amigos da mesma equipe. E eu olhava aquilo, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto porque jamais eu iria conseguir e a minha equipe ia perder por conta disso, mas eu nem tentei. E naquele dia, uma pessoa que estava ali, ela me falou uma coisa que eu falei, eu vou, porque eu não tinha obrigação de ir. Ele me disse, eu não tenho obrigação de ir, você tem que enfrentar você mesmo. Sim. E eu era o meu maior obstáculo naquele momento. E eu
fui e eu subi. E isso para mim, arrepio, porque até hoje isso me marcou demais, porque foi um divisor. E se eu te falar com quantos anos eu fiz isso, Marcelo? Aos 27 anos aconteceu esse episódio. 27 anos, tá? Nossa. Ok? Entende? Então, quero dizer para você, e hoje eu ainda tenho algumas limitações, mas bem menos do que eu tinha. O que eu quero dizer para a gente, nós vamos colocando, são as nossas crenças, que eu acredito ser. Eu acreditava ser aquela menina lerda, eu acreditava ser aquela menina que eu não daria conta. Até que eu falei, peraí, eu posso até não dar conta de tudo, porque nós não vamos dar mesmo. E quem te ajudou, Roberta? Você mesmo? Naquele momento, o que ele disse para mim que eu era o meu maior obstáculo. Eu estava colocando aquele empecilho para mim. Então, ninguém daquela equipe estava falando que eu não iria conseguir. Eu estava dizendo a mim mesma. Então, o primeiro passo para que a gente comece a trabalhar essa insegurança emocional e, ao contrário disso, passarmos a ser autoconfiantes, a passarmos a entender quem nós somos, muito através do autoconhecimento que eu venho falando sempre, a gente precisa se conhecer, é entender o que te limita, quais são as crenças, o que você ouviu lá na sua infância, ou às vezes até que na vida adulta, que limita você a não estar em movimento com aquilo que você gostaria, mas aquilo te bloqueou. E outro ponto que eu gostaria que a gente pensasse é lembrar das suas superações, de todas as experiências da sua vida, Marcelo. Tudo aquilo que você já vivenciou, tudo aquilo que você já passou, que você batalhou, que você conseguiu. Então você é capaz. Para de se colocar no papel de vítima, muitas vezes, se achando incapaz. E passe a ser protagonista Da sua história, Coisa escrever a sua história. Você não precisa conseguir tudo, até porque ninguém vai conseguir tudo, mas você precisa parar de se bloquear e falar, eu vou. Se eu quero ir lá na rádio falar, eu posso falar errado, eu posso gaguejar, eu posso ficar insegura no que eu estou dizendo, mas eu estou ouvindo, eu estou enfrentando os meus medos. E a partir do treino, que eu preciso treinar, tudo é treino, né, Marcelo? Tem que fazer um treinamento. Exatamente, cada vez mais, quanto mais eu vier aqui falar, melhor eu vou estar. Daqui 3 semanas eu vou estar muito melhor falando ao vivo do que eu estou falando hoje. Isso é treinamento, nós vamos criando essas habilidades. E se a pessoa tem que dar o primeiro passo também, buscar ajuda, caso não consiga se resolver, não, Roberta? Ela precisa querer. É. Por isso que eu falo, o seu reconhecimento, a sua valorização começam em você. Você precisa entender qual ponto você está e querer essa movimentação. E como a gente sempre fala, né, Marcelo, se está difícil esse movimento, busca ajuda de um profissional para que você possa ir tirando essa casca que você foi criando ao longo da sua vida, esses medos, o medo que você está criando dentro de você está te limitando. É isso que é insegurança emocional. Insegurança emocional, um ótimo tema neste mês, Janeiro Branco, que é um mês de conscientização da importância da saúde mental. E aí, Roberta, você tem falado sobre esses temas do Janeiro Branco no seu Instagram? Tenho sim. Eu estou linkando muito o Janeiro Branco, que é a saúde mental, que é importante nós fazermos um movimento para que nós estejamos bem mentalmente, emocionalmente. E eu linko muito isso também com as habilidades que as mulheres de sucesso precisam ter. Então, por exemplo, eu trabalho, né, o meu curso é de Mulheres para o Sucesso. Então, nós falamos sobre o autoconhecimento a semana passada, que é o primeiro passo para que uma pessoa esteja bem emocionalmente, fisicamente, ela precisa se conhecer e também é um treino para a vida inteira. E a autoconfiança, porque quando eu passo a confiar na minha capacidade, Marcelo, eu tenho a coragem de arriscar, de fazer, de enfrentar aquilo que me bloqueia. É possível. Treino. Desde que Treinar você a mente. exatamente, desde que você olhe para você, reconheça as suas falhas, porque todos nós somos humanos, temos as nossas falhas, as nossas qualidades. É um tabu esse reconhecimento de falhas ainda ou não mais, hein, Roberto? Olha, um pouco sim, porque eu quero sempre me mostrar que está tudo bem comigo, Marcelo. Vamos olhar as redes Perfeito, eu não sociais? erro. Vamos olhar as redes sociais hoje? Ah. Quem é que teve a coragem de falar de repente que hoje não acordou bem? É. Entende? Porque está tudo muito lindo. Ela pode estar um caco, jogada no chão. Mas está tudo muito lindo, porque Pois eu é. não posso demonstrar as minhas falhas. Poucas pessoas têm, como você, por exemplo, a coragem de publicamente contar uma história de vida sua. Exatamente. Não é assim? Exatamente. Reconhecendo que você reconhecer.
passou por esse problema de insegurança E emocional. até pouco tempo, aos meus 27 anos, Marcelo, 27. quer dizer, eu já era uma mulher, É. entendeu? E isso ainda me travava. E claro que ainda tenho vários outros movimentos que me travam, mas aos pouquinhos Você vai nós se vamos libertando. nos libertando. E o autoconhecimento vai nos ajudar a entender sobre isso, o que eu preciso enfrentar em cada momento da nossa vida. Fecho com o seu bordão. O seu reconhecimento e a sua valorização começam em você. Ótimo, Roberta. Algo sobre esse tema que eu não perguntei, que você quer finalizar? Então, vamos identificar a sua insegurança. Pega um papel, anote quais são as suas inseguranças e eu gostaria de trazer alguns pilares para que você comece a este movimento. Então, o primeiro é: descubra as suas crenças, aquelas que limitam a você. Lembre-se das adversidades que você já passou na sua vida. Seja gentil com você mesmo, para de se chicotear, né, de brigar com você. Tenha mais autocompaixão. Desenvolva competências para que você busque o seu autoconhecimento e busque a ajuda de profissionais. É o melhor. Você vai se resolver. É o movimento. Com certeza, não é assim? Exatamente, para que você dê esses primeiros passos. Olha, Roberta, obrigado pela sua presença em mais uma quarta-feira. O nosso Papo Saúde volta no próximo dia 19. Combinadíssimo, Com até mais lá. um tema, ainda aí no Janeiro Branco, que é o mês de conscientização sobre a importância da valorização da saúde Da mental. saúde mental, combinado. Um Tudo de grande bom, abraço Roberta. a todos. Muito obrigada, Marcelo. Quem quiser falar com a Roberta, tem o Instagram, não é? @psi. Roberta M. Pierazzo. Tem também o canal no YouTube. Psi Roberta Malta Pierazzo. Ok, só chamar em inbox que você responde. Com tá bom? certeza. Muito obrigada. Psicóloga Roberta Malta Pierazzo. Falamos hoje no Papo Saúde sobre insegurança emocional, mais um bom tema de saúde mental. Intervalo rápido e a gente retoma já com a edição da nossa quarta do Giro de Notícias pela Regional. Você ouviu na Regional FM Papo Saúde com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde. Giro de Notícias Regional.